Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam o podcast Raízes e Ativismo, uma produção da Casa Sueli Carneiro. O judiciário é neutro? As políticas de drogas são universais? Hoje nós vamos percorrer as trilhas dos direitos como um dos dispositivos de poder mais eficientes na produção do outro como não ser. Inspiradas na tese de Sueli Carneiro, recebemos a escritora, pesquisadora Juliana Borges para uma conversa sobre as estruturas do racismo, abolicionismo penal e o papel das políticas punitivas na manutenção das desigualdades sociais. Bom dia, Ju. Oi, bom dia. Prazer imenso estar aqui com vocês. Se apresenta para quem está nos ouvindo. Me apresento. Eu sou Juliana Borges. Eu gosto de dizer que eu sou filha da Cláudia, neta da Romilda, da Dolores. E eu sempre coloco minha tia-avó também, porque tem sido a minha avó desde o meu 1 ano de vida, né? Minha avó Valdice, neta da Damiana, bisneta da Damiana. Eu gosto de colocar essas mulheres porque eu acho que são mulheres muito importantes, assim, na minha trajetória, né? Eu acho que eu tenho uma família que é matrilinear, assim, sabe? São sempre as mulheres muito à frente das coisas. E eu sou irmã, né? Eu sou companheira, sou amiga. E por aí, nessas coisas também acabei fazendo letras, me metendo em segurança pública, esse papo todo aí. É uma pessoa que traduz conceitos difíceis para um lugar mais palatável do nosso cotidiano. Espero estar ajudando nisso. Você faz isso sim. Você tem uma trajetória como mulher negra nos partidos dos trabalhadores. Foi assim que eu te conheci, né? Você trabalhava lá no gabinete do Haddad. Isso, assim, isso. De você. E aí você inicia essa militância ainda muito jovem. Ao mesmo tempo, tem essa relação profunda com a literatura, com o movimento social, com a rua. Então, eu queria que você falasse um pouco de uma dessas frentes, né? Que é a política e a literatura, como que isso vai constituir o seu pensamento. Então, essas coisas estão muito presentes na minha vida desde sempre, né? Então, eu sempre lembro, eu sempre comento uma memória que eu tenho, uma lembrança que eu tenho na minha cabeça, que é da marcha dos 100 anos da falsa abolição, e eu tinha uns 5 para 6 anos. E eu fui entender muitos anos depois que foi aquilo, né? Porque pra mim, eu tava indo passear com a minha mãe, né? Você estava. E aí, minha mãe me levou pra marcha. E anos depois eu entendi que eu tinha participado da marcha da falsa abolição. E eu sempre lembro da minha mãe só falando pra mim, assim, cerra o punho, sabe? Levanta o punho. E pra mim era o máximo, assim, foi super legal. Então, na minha casa, assim, sempre teve discussão política, né? Meu bisavô materno, ele foi um militante do PCB, né? Chegou a ser preso na ditadura militar, então sempre teve debate em casa, né? Então eu sempre lembro, assim, passava, sei lá, o Brizola na TV, meu bisavô comentando sobre o Brizola. Passava alguém, ele, sei lá, xingando essa pessoa, sabe? Porque era alguém que tinha, sei lá, participado ativamente da repressão, alguma coisa assim na ditadura, né? Então, sempre teve essa discussão política em casa. Uma das minhas tias-avós, ela é uma das fundadoras do PT de Campinas, né? Então, já tinha essa discussão do PT em casa. E a questão racial, acho que veio antes, inclusive, da questão político-partidária. Assim, a questão racial sempre era um debate. A minha mãe, ela era muito visual, então ela sempre colocava... Na verdade, ela era audiovisual, assim. Então, minha mãe, ela usava filme para debater as coisas comigo. Então, ela colocava algum filme e aí a gente ia conversando sobre aquilo. Então, eu realmente assisti Christiane F., Drogada e Prostituída, aos 13 anos. Na mesma idade, acho que ela queria dar um choque, meio que deu certo, assim, em partes. Então, Kids, então eu lembro de Faça a Coisa Certa, né? Era um acontecimento em casa, assim, sabe? Assistir Faça a Coisa Certa e debater questão racial. Então, quando eu fui já estava no ensino médio, para mim foi um pouco natural, assim, me meter nas coisas da escola. Então, eu participei de uma chapa que a nossa demanda era uma rádio no intervalo, né? Porque eu estudava num colégio que a gente já tinha essa coisa da gente mudar de sala, né? Os professores ficavam em sala, era um colégio estadual, mas um desses colégios modelos, Aqui em tal, São Paulo? aqui em São Paulo. Então a gente queria que tocasse uma musiquinha naqueles minutinhos que você troca de sala, sabe? A gente queria uma rádio
E a gente ganhou a eleição do Grêmio, e teve a rádio e tal, então era muito legal ficar. Então, assim, no Grêmio que eu descobri Rita Lee, que eu fui descobrindo essa coisa da cultura, e eu sempre gostei, ao mesmo tempo que tinha sempre teve esse fascínio, assim, com a discussão política, eu sempre gostei muito de ler, assim, eu era considerada um pouco estranha, assim, às vezes, porque eu gostava muito de ler quando pequena, e aí eu sempre lembro que uma das memórias que eu tenho é da marcha, de 88, e de quando eu aprendi a ler, e eu cheguei em casa da escolinha e minha avó tinha comprado toda a coleção do Monteiro Lobato, mas era na época, era o que a gente lia, né? Tinha. E eu lembro da emoção que eu senti com aquilo, sabe? Então, conforme eu fui crescendo, eu tive professores também que me incentivaram na leitura, percebiam que eu gostava de escrever, ler, então me indicavam leituras. E quando eu fui me inscrever para o vestibular, na verdade eu saí de casa para me inscrever em jornalismo. Saí falando para todo mundo em casa, não, vou me inscrever em jornalismo, tal. E aí quando eu cheguei no banco assim para pagar a taxa de inscrição e você tinha que colocar o código, né, da faculdade que você ia prestar o vestibular, eu mudei na hora e coloquei letras. E aí cheguei em casa assim, foi meio para minha mãe foi, nossa, vai ser professora, né? Professora é sofrido, tal. E e foi na faculdade que eu fui entendendo que não necessariamente eu ia ser professora, que eu podia fazer muitas coisas com aquelas ferramentas que tinham disponíveis na letras, e aí eu fui piorando, assim, porque aí em casa era assim, tá bom, você vai fazer letras, você vai fazer inglês, ou espanhol, ou francês, sei lá, né? E aí, depois do ciclo básico, eu cheguei em casa e falei, então, vou fazer grego, entendeu? Grego clássico. Então, assim, sempre um choque em casa, né? Mas porque eu gostava muito de filosofia, tal, então para mim fazia sentido é, mergulhar nesse mundo. Eu acho que me deu muitos instrumentais também, sabe? Por mais que eu não tenha continuado na área, cheguei a fazer iniciação científica, tinha um caminho assim trilhado com a minha orientadora na época. Mas ela sempre me dizia: você vai ter que escolher a política ou a biblioteca, né? Porque era muito distante, né, o mundo do grego clássico da atuação política, do movimento estudantil na faculdade. Então eu precisava ficar, minha iniciação científica foi uma tradução, então realmente eu precisava ficar na biblioteca traduzindo, cotejando outros textos e tal, e tinha reunião do movimento estudantil, e tinha reunião para organizar o ato, entendeu? Por mais verbas para educação, entendeu? Então a minha orientadora ela falava, uma hora você vai ter que ou você encontra um belo equilíbrio para isso, que é difícil, porque ela estava vendo que eu estava cada vez mais me envolvendo no movimento social. Ela falou, você vai ter que escolher, né? E aí naquele momento eu escolhia o movimento social. Escolhi o movimento social. E aí disso foi um pulo, né? De estar no movimento estudantil. Foi na universidade que eu sempre sabia de feminismo, da discussão de igualdade, mas foi no movimento estudantil, na universidade, que eu conheci o feminismo negro, que havia feminismo negro, né, em uma atividade que teve na faculdade. Então, ali que eu mesmo comecei a atuar politicamente mesmo. Então, foi na universidade que eu resolvi me filiar, né, no meio da crise de 2005. Eu falei, cara, minha família inteira sempre foi petista, né, tá tendo eu entendi aquilo como um ataque, né, um projeto político. Eu falei, acho que é nesse momento que eu tenho que me posicionar, né? E, e aí foi uma coisa foi levando a outra, né? Então fui do movimento estudantil, fui do centro acadêmico, do DCE, da União Estadual dos Estudantes, aí virei coordenadora nacional do coletivo que a gente tinha no movimento estudantil na época, estava afiliada, aí disso as pessoas vão te conhecendo, aí te chamam para ir para a direção da juventude do PT, aí da direção aí quando você vê você tá, né? Quando eu vi eu tava na direção municipal do PT aqui de São Paulo. E aprendi muito, inclusive aprendi que a atuação partidária não é o meu lugar, assim, não é o lugar que eu quero estar. Eu quero estar no movimento social mesmo e essa atuação que eu quero fazer. Mas foi importante, né? Aprendi muita coisa, trabalhei com pessoas incríveis que me ensinaram muito, né? Então, trabalhei com Genuíno, é, trabalhei com Zé Dirceu, trabalhei com Haddad, né? Então, trabalhei com Chico Macena. Então, com pessoas que me ensinaram muita coisa da política, de política pública,
né? Mas eu entendi que meu lugar mesmo é sociedade civil, movimento social, eu quero demandar, entendeu? Eu quero... Se bem que movimento social não demanda só, né? A gente formula muita solução, né? Seria bom que absorvessem as soluções que a gente pensa, né? Mas mesmo quando eu me joguei direto para a política, eu não abandonei essa questão da literatura. Eu sempre gostei muito de literatura. Eu só entendi que talvez o grego clássico não era também não era também o lugar que eu tinha que continuar. Tenho amigos maravilhosos que continuaram. Hoje já são professores universitários e tal. Mas eu acho que se eu tivesse que voltar assim para o universo das letras, talvez agora iria para a literatura africana, de língua portuguesa. Eu ia tentar compor melhor, né, a minha militância política com a atuação na universidade, se voltar para a literatura. Obrigada. Você sabe que atrás de você tem fotos do Tribunal Winnie Mandela, que foi um projeto que aconteceu em decorrência dos 100 anos da abolição, olha aí. Aqui, né? Aqui e aqui, ó. E aqui também. Ah, não, aqui não, mas esse aqui sim. Esse é do... Esse que tem a maioria aqui são, Pois é, eu lá com 5 anos com a minha mãe. Punho cerrado. Punho cerrado e Racionais, né? Em casa era isso, né? Era na estante, aquela coisa que a gente tinha nas estantes, né? Que tinha a Bíblia que ficava aberta, né? Porque minha mãe não era católica, mas minha avó era, né? Então tinha a Bíblia aberta e no quarto escutando Racionais. Então era esse o equilíbrio da casa. Muito bom. Você é de que bairro? Eu sou do Jardim São Luís, da Zona Sul. Nasci em 82. Nossa, então você pegou o nascimento dos Racionais. Né? Mesmo... Eu sempre... quando eu tinha, assim, o boom dos Racionais, aí tinha amigos meus que eram de outros bairros, né? Então piravam e pra mim era... Claro, eu piro, né? Racionais é super importante. Mas eu tenho essa lembrança de ir na padaria comprar pão e o Mano Brown tá na mesma padaria, entendeu? Tá conversando com os caras da padaria. Então era assim, o Brown tá na padaria, sabe? Tipo, Pedro Paulo. O Pedro Paulo tá na padaria. Então, porque ele é ali bairro vizinho, né? Então ele frequentava ali Jardim São Luís, Monte Azul, fim de semana, Parque Santo Antônio, né? Então era uma coisa assim, era uma coisa natural para as pessoas e ainda é, né? Porque ele ainda circula nesse território, né? Então não é uma coisa afastada. E aí eu achava engraçado, assim, principalmente quando eu entrei na universidade, que aí tem esse ambiente, né? Os amigos boy, né? Que, Racionais, sensacional. E eu falava, não, realmente é sensacional e tal, mas eu encontro eles na rua de casa, né? Assim. Não é distante. Então, não é distante, né? Uma coisa sensacional, mas que é muito orgânica, né? Tá muito junto com a gente. Ju, Sueli Carneiro, afirma que o Estado constrói o sujeito negro como não ser. Isso se reflete também no processo de encarceramento, e aí eu queria que você falasse como que você enxerga a atuação do sistema de justiça no processo de institucionalização do racismo. Não, essa formulação da Sueli Carneiro, ela é super importante, né? E se relaciona muito em como a gente vai pensar o processo de criminalização das pessoas negras e que nos levam a ser a maioria do sistema de justiça criminal, né? Então, essa oposição que se faz, né? Então, o fato de você estar num não lugar, né? De você ser um oposto do que é o ideal, do que seria o cidadão de bem, né? Então, esse oposto é a figura negra, né, que é vista como perigosa, né? Então, esse diálogo, ele é muito... Eu acho que a obra da Sueli, ela nos ajuda a pensar, pelo menos me ajudou, né, a pensar a centralidade do sistema de justiça criminal, da criminalização na sustentação do racismo contemporâneo, né? Então, e isso se relaciona, inclusive, quando vão pensar que nós não somos sujeitos de direitos, né? Ou que nós não temos cidadania plena, ou que nós não temos condições de propor políticas públicas e saídas para o país, né? Então, acho que tudo isso ainda está atrelado ao que é a construção desse não ser, né? Que o não ser é o não branco, né? O não ocidental, né? É o que não é homem, né? O que não é homem cis, né? E hétero. Então, eu acho que essa formulação dela, pelo menos me ajudou a entender como que se organiza essa máquina punitiva, né, e essa máquina estatal, na verdade, punitiva, para administrar populações, né. Então, hoje o que a gente tem
Aí a gente percebe isso muito, de maneira muito explícita, nessa separação de quem é o cidadão de bem e de quem é o traficante, ou de quem é o usuário e de quem é o traficante, quando a gente vai pensar que a massa carcerária está presa majoritariamente por crimes relacionados ao tráfico ou associação ao tráfico, né? E essa associação ao tráfico também se dá de uma maneira muito interessante, né? Eu ia dizer engraçada, mas não é nada engraçada, mas interessante porque o CEP onde você mora vai definir se você é um usuário, se você vai ser tratado como usuário ou como potencial traficante, né? Então, eu fico pensando, Isso é uma estatística. isso é uma estatística, né? Então, se você for olhar os processos, primeiro que na grande parte dos processos de pessoas presas por tráfico, associação ao tráfico, na esmagadora maioria desses processos, as únicas testemunhas são os policiais, que são as partes interessadas no processo, né? Porque efetuaram aquela prisão. E quando a gente vai olhar assim, se deter a lei de drogas de 2006, ela vai falar das circunstâncias que vão definir o enquadramento da pessoa, se ela vai ser considerada usuário ou traficante. E o território é um desses elementos, né? Então eu fico pensando, se você. A gente, não, a gente, infelizmente, nós, né? Tem gente que escolhe onde mora. A gente, infelizmente, não pode escolher onde mora, né? Então, há casos, por exemplo, que a gente recebe relato. Vou dar um caso agora que teve de Santos, por exemplo, né? Que teve a Operação Escudo em Santos. E teve uma dessas familiares que ela teve um dos filhos dela foi assassinado nessa operação. E ela relata que constantemente vê policiais passando, que os outros filhos sofreram abordagens e tal. E ela, infelizmente, mora na frente de uma biqueira, né? Só que ela não, infelizmente, não tem escolha de sair desse território, né? E ela é considerada suspeita porque ela mora nesse território, né? Então, eu fico pensando, o fato de você dar bom dia, às vezes, para uma pessoa. E você só dá bom dia porque você estudou com aquela pessoa, você cresceu com aquela pessoa, às vezes aquela pessoa foi na sua casa, almoçou, né, conhece sua mãe, chama sua mãe de Bola. tia, né? Mas ela trabalha no comércio ilegal, né, de substâncias, né? Você não vai dar bom dia para essa pessoa, né? Corre o risco de, por dar bom dia, você ser associado, né? Então, essa construção do suspeito padrão, né? Ela passa por essa formulação do que constitui o que não é, né? E o que não é, muitas vezes para as pessoas ele vai ficar um pouco contraditório, mas o que não é o desconhecido, né? E o desconhecido é o que deve ser temido, né? Em geral, a nossa sociedade entende o desconhecido como algo a ser temido, né? Como algo perigoso, né? E que a gente deve evitar e se afastar, né? Então, essa construção do suspeito padrão, né? Do elemento suspeito, né? Ela passa por essa negação constante da nossa humanidade, pela negação da nossa cidadania, pela negação de que nós somos sujeitos e produtores de conhecimento também, né? Então, é muito, acho que legal mesmo a palavra, assim, ver que a formulação que ela fez anos atrás, né, nos ajuda, e acho que isso que faz o intelectual, né? Não à toa ela é uma das nossas maiores intelectuais, porque ela consegue formular, assim, há anos-luz de coisas que nós estamos vendo agora e talvez coisas que nós vamos ver mais para frente. A gente consegue utilizar essa formulação para dar complexidade ao nosso entendimento sobre essas questões, né? Então, para mim, essa formulação dela me ajudou muito a entender como se dá o processo de criminalização de pessoas negras, né? Então, não à toa, o ser, quando ele é pego num helicóptero com 400 quilos, né, de cocaína, né, o ser é considerado filho de juíza, né? Ele não é traficante, né? Ele não destitui a humanidade Não dele, nem destitui a a humanidade. subjetividade, nem a Jamais, individualidade. jamais. Jamais. Mas o não ser, né, é encontrado com 5 gramas de maconha, Esse né? aí vai ser E privado. ele é traficante, privado de liberdade, a prisão sem poder responder em liberdade, né? Então, hoje a gente, no Brasil, né, o último dado que a gente tinha, acho que 35%, acho que já chegava a 35% de pessoas em situação prisional
que não responderam ainda ao processo. Então, elas estão aguardando o julgamento, né? E entre essas pessoas, a maioria esmagadora são pessoas negras, né? E quando a gente olha os dados, cruza os dados femininos, né, a situação fica mais tensa ainda, né? Porque a gente tem uma maioria de homens, né, em situação prisional. Mas quando a gente joga o olhar racial e de gênero, né? No caso do estado do Acre, por exemplo, 98% das mulheres em situação prisional são negras, né? A gente pode aí pensar num marcador ali que dilui um pouco as identidades indígenas, podemos. A gente pode falar no universo aí de afro-indígenas, né? Mulheres quilombolas, ribeirinhas, indígenas. Então, mulheres racializadas, né? E que estão, se você olhar, 80% delas, 90% delas estão presas por tráfico ou associação ao tráfico, né? Então, a guerra às drogas como esse mecanismo de reiteração de que nós não somos, né? De reiteração de que nós temos que ser reprimidos, né? E controlados o tempo inteiro. Neste seu livro, é um ensaio, né? É um livro super... com uma leitura muito simples e fluida. Assim, você discute isso no final sobre esses direitos humanos, né? Que direito humano é esse? Quem que é esse humano que está se lutando e como que o abolicionismo penal e começar a pensar os direitos humanos numa chave mais interseccionalizada é construir um novo tipo de direito humano. Você pode falar sobre isso pra gente? Essa discussão de direitos humanos, assim, eu fui totalmente ganha pela Tula Pires, assim, essa é a verdade, né? Porque eu acho que ela... Você ouve a Tula falar... fica difícil, né? Eu acho que a Tula é uma das grandes... Eu acho que ela, o Felipe Freitas, né? Eu acho que eles colocaram o dedo na ferida de uma maneira muito interessante, né? Para pensar como a gente vinha fazendo incidência política e construindo sociedade civil e pensando esses sistemas de direitos humanos, né? Há muito tempo no Brasil, né? Então, acho que quando eles questionam, né, a gente está aqui como militante de direitos humanos, mas quem é esse humano, né? Por que é tão difícil a gente pensar em organizações negras que estão, né, há décadas fazendo luta política e a gente ainda não consegue avançar nessa universalidade dos direitos humanos para nós, né? Essa universalidade não chega para nós, né? E aí eu acho, para mim, eu falei da Tula porque eu acho que dialoga total com o Sueli Carneiro, assim, sabe? Sobre o não ser. Então, a gente pensar que esse direito universal humano não nos acolhe, né? Não chega até nós, porque nós não somos entendidos como esses humanos, né? Então, eu acho até interessante quando eu escuto da direita essa frase, né? Direitos humanos para humanos direitos, né? Porque eu acho que uma turma tenta combater, eu acho que a gente tem que combater, mas eu falo assim, nada é tão cristalino quando eles falam isso, né? Quando eles verbalizam isso, né? Porque para mim fica muito evidente quem eles entendem como humanos e quem eles entendem como não humanos, né? E aí é daí que vem essa provocação que eu trago pro livro, né? E eu acho que a gente tem que... Eu como pessoa que estou atuando há alguns anos na sociedade civil, é até interessante, assim, falar de direitos humanos e de sistemas de direitos humanos, assim, porque eu fico muito irritada, sabe? Quando eu participo dessas... Tipo, isso é super necessário, eu acho que é importante, a gente tem cada vez mais avançado, e eu acho que a gente tem avançado nesses sistemas com um olhar muito preciso, né? Com um olhar decolonial, questionador, né? Então, acho que o avanço que a gente teve nos últimos anos é incrível de representações negras nesses espaços de sistemas internacionais de direitos humanos. Mas eu sempre fico, como eu acompanho geralmente questão de familiares, né? Vítimas de violência do Estado, eu ainda acho que esses sistemas são extremamente morosos, assim, sabe? Não chega na ponta, e não né? chega, né? Parece que para as pessoas que estão na ponta não chega. Então eu participo das reuniões, às vezes me dá um desespero, sabe? A gente fica ali relatando, vendo aquelas mães e familiares chorando mais uma vez, contando aquela violência, né? E eu fico pensando quando a resposta efetivamente vem, né? Mas a gente sabe que, enfim, sistemas globais, né? Não tem como ser tão rápido. Mas eu acho que eu acabei me perdendo na pergunta que você tinha feito, porque eu acho que eu vou dando exemplos
práticos para mostrar como eu tenho pensado essa dimensão dos direitos humanos. Então, acho que a nossa formulação de direitos humanos, né, ela parte de uma outra perspectiva, né, uma perspectiva que eu considero que ela é contracolonial, né, eu usava bastante decolonial, mas eu aprendi com o Nego Bispo que a gente é contracolonial, é sempre crescendo e aprendendo. E questionadora de quem... E não só questionadora, mas que alarga o sentido de humanidade, né? Por exemplo, a Palestina, né? Que coloca muito em evidência pra gente esse retrato de quem é considerado humano, sujeito de direitos e quem não é, né? Então, eu acho que a gente precisa de fato... E eu acho que o movimento negro, a intelectualidade negra tem feito muito bem essa disputa dos sentidos de humanidade, né? Para a gente pensar essa ideia de direito humano que a gente tem nesses sistemas internacionais, né? Então, eu acho que é isso. Ju, você já falou, começou a falar aqui pra gente sobre algo que é um assunto que acho que merece uma explicação didática. O que é abolicionismo penal? E aí, depois disso, pelo menos, as verbetes mais fundantes desse conceito, que é o abolicionismo penal, o antiproibicionismo, antipunitivismo, assim, de você fazer esse caminho bem didático mesmo, para todo mundo que está aí. Vamos tentar. Nos ouvindo. Vamos tentar, porque eu adoro falar de abolicionismo penal. Ultimamente tenho falado que a gente tem que levar a palavra do abolicionismo penal. Nos traga, né, essa chuva de conceito. Bom, abolicionismo penal, a gente fala sempre em movimento, né? Porque o abolicionismo penal, ele tem diversas vertentes, né? Então não dá para dar, assim, uma definição fechada. Então você tem os abolicionistas penais que são de uma vertente mais liberal, né? Que vão pensar isso na dimensão individual, né? Da penalização ou da não punição individual. Aí você tem os abolicionistas penais... que a gente pode chamar assim de reformistas, né? Então, que vão pensar em reformas paulatinas dos sistemas políticos, porque o abolicionismo penal não é só sobre sistema de justiça criminal, né? Aí você tem os abolicionistas penais, os marxistas mais clássicos, né? Então a gente tem o Vacan, né, uma série de formuladores nesse sentido. E eu tenho dito assim, que tem os abolicionistas penais, não sei se a palavra é populares, mas os abolicionistas penais antirracistas, né, que vão dialogar com essa tradição marxista, né, então se você pensar na Ruth Gilmore, na Angela Davis, né, elas têm uma formação... clássica, né? Então elas, enfim, a Angela Davis estudou na escola de Frankfurt, né? Ela foi orientada por um dos pensadores ali da escola de Frankfurt. Então não dá para desvencilhar de uma perspectiva revolucionária que pensa no materialismo, né? E na dialética como um método importante de leitura do mundo e tal. Mas eles vão um pouco... Eu não sei se a palavra é além, porque eu não quero dar esse sentido de superação do Marx, que eu não sou dessa linhagem, assim, eu acho que o Marx ainda é importante com as suas limitações e avanços, mas eu acho que o método dele ainda é muito bom para a gente fazer leitura de mundo. Mas, por exemplo, a própria Angela Davis e a Ruth Gilmore vão usar o conceito de capitalismo racial, né, que é do Cedric Robinson, que vai falar que a questão racial, ela é basicamente que a questão racial é indissociada para a gente pensar modos de produção, concentração de renda e riqueza, redistribuição, né? E então assim, dando esse geral de vertentes do abolicionismo penal, né? Então eu vou para uma vertente que é essa que dialoga com a Ruth, com a Angela Davis e tudo mais. Então é entender que o abolicionismo penal ele é um processo contínuo de construção, né? E que a gente não tem como intenção apenas modificar o sistema de justiça criminal, né? A gente quer mudar o mundo e as coisas, né? Então, o abolicionismo penal, ele está pensando em como a gente pode construir e reconstruir sistemas de cuidado, né? Antes de fortalecer sistemas punitivos, né? Então, em geral, quando as pessoas falam, você está falando pelo fim das prisões e tal, o que a gente coloca no lugar, né? Então, tem sempre essa coisa assim, mas será que a gente precisa colocar uma outra estrutura punitiva no lugar? Será que se a gente não pensar em outros mecanismos, a gente vai ter resultados melhores? Porque a gente vem insistindo numa política que ela não está dando certo,
né? Mas parece que a gente não consegue vislumbrar o além e a gente continua insistindo nela por conta disso, né? Então acho que é sempre importante colocar essa questão. Em segundo lugar, o abolicionismo penal ele não é contra a responsabilização, né? Então acho que a gente sempre, quando as pessoas ficam preocupadas, o que vai acontecer no lugar? Então o cara vai lá, rouba uma pessoa, ou vai lá e comete uma violência, que geralmente são crimes com violência que a gente é mais questionado, né? O que a gente vai fazer. Mas a gente só não é a favor de punição, né? A gente acha que a punição é uma medida que tenta compensar ou retribuir, né, uma ação violenta, e essa retribuição só vai gerar mais violência e mais revolta, né? Então, acho que um caso que eu gosto de citar muito é... Eu tô tentando... de uma pesquisadora que chama Madhumita Pandey, que ela é de origem de família indiana, mas ela mora no Reino Unido, e ela foi estudar, quando teve aquela onda de estupros na Índia, eles aumentaram as penas, né, para esses agressores e prenderam uma série de agressores. E ela resolveu estudar esses caras. Então ela foi lá e entrevistou, assim, centenas desses caras que estavam presos, cumprindo pena. E ela fala de um caso específico de um cara que já estava preso há alguns anos e ele violentou uma menina de 5 anos. E ele já estava preso há alguns anos. E ele não tinha entendido ainda. Quando ela entrevistou ele, ela percebeu que ele ainda não tinha entendido a dimensão do que ele tinha feito. Então ele estava preocupado com a reflexão sobre aquilo. Passaram o cachorro latinho. Foi. Então ele estava preocupado com outro homem, né? Então ela faz assim, ela nos coloca a questão que é aquela pessoa ficou anos presa, ela não fez nenhuma reflexão sobre aquilo, ela ainda acha que estava certo. Então outros entrevistados dela diziam assim, mas ela estava com uma roupa, tarará, mas ela me olhou de um jeito, tarará, no ônibus. Então todos eles ainda estavam presos naquela ideia de que eles estavam certos, né? E aquelas mulheres estavam erradas, eles estavam presos por outro motivo. Então eu fico pensando, a pessoa cumpriu 10 anos de pena, ficou presa lá, nada foi feito. Quando ela sair, o que será que ela vai fazer, né? Principalmente se ela ficou 10 anos num ambiente que deu todas as condições para ela não se ressocializar, né? Para ela sair pior do que ela entrou, né? Porque ela vai ter que fazer coisas para sobreviver dentro desse ambiente que só incitam mais e violência. só incitam mais violência, né? Então o abolicionismo penal ele nos faz questionar esses mecanismos que foram criados hoje, que na verdade eles são seletivos, eles são direcionados a determinados grupos racializados e a gente percebe também um fator de gênero muito forte, né? Então as mulheres são mais punidas, né? Então às vezes você olha crimes muito parecidos de mulheres e homens, as mulheres têm punições mais altas, né? Porque também é o fato de você ter transgredido a imagem ideal do que é ser mulher, né? Então, o abolicionismo penal, ele vai nos fazer pensar quais outros processos, né, dariam conta de, ao mesmo tempo que se responsabiliza, também se reconhece, também se repara, mais do que retribuir, se repara e se restauram relações. Porque quando uma violência acontece num território, não são só as pessoas envolvidas, por isso que eu falei do abolicionismo penal liberal, né? Porque não são só os envolvidos diretamente naquele conflito que são impactados por ele, né? Todo um território é impactado por aquele conflito, né? Então você precisa estabelecer processos restaurativos entre as pessoas envolvidas, mas mais do que isso, entre o território que foi impactado por aquele conflito que foi deflagrado, por aquela violência que aconteceu, né? Então, eu sempre gosto quando a Ruth Gilmore ela fala assim, o abolicionismo penal só pressupõe uma coisa, que a gente mude só uma coisa, tudo, né? Então a gente precisa mudar. Então hoje a gente tem um sistema de justiça criminal que é extremamente hierarquizado, verticalizado. Para você pensar abolicionismo penal, você precisa pensar em espaços comunitários, em envolvimento da comunidade, né? Eu sempre gosto de citar Tô num podcast, vou citar um outro podcast, que é aquele Crime e Castigo, né, da Rádio Novelo, que eles têm um caso, elas vão atrás querer entender o abolicionismo penal, né, em alguns capítulos.
E geralmente as pessoas nos perguntam, falam, tá, a gente entende abolicionismo penal para falar de drogas, de furto e roubo, né, porque são crimes contra o patrimônio e tal, mas e questão sexual, né, e violência sexual, e homicídio e tudo mais, né? E aí tem um caso que elas vão investigar, né, nesse podcast, que é sobre um vizinho, né, que atropela uma senhora e a neta, né? A senhora vem a óbito, então houve uma violência, né? E tava bêbado, uma coisa assim do tipo. E ele teve que fugir, né? Porque juntou os homens da família, iam pra cima dele e tal, então o cara ficou foragido. E aí entrou a justiça restaurativa, com uma série, não digo que a justiça restaurativa é perfeita, tem uma série de limitações, mas entrou a justiça restaurativa no processo, na história, né? E conseguiram contatar, né, esse cara. E os caras da família impactada não queriam nem ouvir a cara do nome do vizinho. Mas as mulheres da família falaram, não, a gente quer conversar com esse cara. A gente quer encontrar com ele. E conversaram com os caras da família, tudo bem, acertaram, foram conversar com esse cara, entrou a justiça restaurativa na mediação. E elas queriam entender o que que aconteceu, assim, o que que aconteceu e tal. E o cara contou. E no processo de mediação, se entendeu, a família entendeu as motivações, enfim, tem toda uma mediação com psicólogos, com profissionais, né? Não é uma coisa assim de colocar você na frente do seu agressor e só. E no final eles resolveram a questão da seguinte maneira: a neta, né, a menina, ficou com uma série de sequelas, né, por conta do acidente. E aí a família chegou à conclusão de que ele tinha que pagar os tratamentos que essa menina precisava, né? Por conta das sequelas que ela teve por conta do acidente. E aí o que o vizinho colocou foi, tá, eu pago o tratamento, mas para isso eu preciso voltar para minha casa, porque eu tô tendo que pagar aluguel porque ele estava foragido. Então teve toda uma mediação com os homens da família, ele pôde voltar para o bairro, né, e pagar o tratamento. Então houve um caminho de reparação, né, por mais que essa avó não fosse voltar, né, porque enfim perdeu a vida, mas houve uma reparação possível e uma restauração de laços feita, né. Hoje em dia, no Brasil, pensando as práticas judiciárias, a justiça restaurativa é o que talvez seja mais próximo do pensamento de uma praxis para um abolicionismo penal, você acha? Com todos os... Com todos os parênteses, porque ela é um caminho, se você for pensar na dimensão assim, porque quando a gente tá dialogando com essas, como a Ruth, a Ângela e tal, elas são revolucionárias, né? Então elas querem mudar. Então a justiça restaurativa, elas até colocam elas colocam alguns questionamentos, porque você ainda tá trabalhando nesses limites do atual sistema de justiça criminal. Não muda o né? sistema. Não muda o sistema, né? Mas se você constrói ciclos restaurativos com essa perspectiva de transformação radical, né? Eu acho que é não perder, né? Não perder a perspectiva radical, né? Não perder a estratégia, né? Você pensar isso como uma tática para uma estratégia maior, né? Aí eu acho que funciona. Eu tenho uma perspectiva, uma visão de que a gente tem que construir as condições para essas transformações mais profundas, radicais, né? Da raiz dos problemas. Mas eu já trabalhei com políticas públicas, eu já fui gestora pública, então às vezes a gente também quer resposta prática que a gente precisa dar, resposta imediata, né? Então, você construir círculos restaurativos, construir mediações de conflito, tendo essa estratégia de transformação radical, né? Mas conseguindo dar uma resposta rápida para os problemas que as pessoas estão enfrentando hoje, eu acho que pode ser um caminho, né? Eu acho que é um caminho que a gente não pode descartar. Entendi. Ju, antes de você falar das outras duas verbetes, você falou de sistema de cuidado, você trouxe uma outra verbete. Uhum. Então eu queria que você falasse dessa, porque eu imagino que ela dá gancho para você falar do antipunitivismo e do anticriminal. Da anticriminalização, né? É que eu acho que pensar essa questão do cuidado, ela é importante se a gente quiser pensar principalmente nessa perspectiva em diálogo com a discussão abolicionista penal, né? Porque o que a gente está falando, né? O abolicionismo penal, ele vai apontar que hoje a gente tem um Estado que ele atua na produção e na reprodução de desigualdades. A gente tem um Estado que atua violentamente, né? Então tem um pesquisador argentino, que é o Alberto Binder, né? Que é um abolicionista penal também, e ele vai falar, né? Que a violência é um núcleo fático do Estado,
né, do Estado burguês que a gente tem hoje, né? Então, o Estado, ele produz e reproduz violência, né? Então, o abolicionismo penal, ele vai falar desse Estado que não é ausente, né, mas que é presente pela violência, e que você precisa substituir isso, né, ou destruir isso e construir um Estado, né, e uma não só uma política, mas um estado de cuidados, né? Então é garantir. Então, quando você tira, por exemplo, essa é uma disputa que muito abolicionista penal está fazendo hoje objetivamente, né? Então, uma discussão que se faz, que é o IDMJR do Rio de Janeiro, eles têm uma campanha de desfinanciamento das polícias, né? E aí todo mundo fala, mas vocês são doidos, né? E eles falam assim, não, quando a gente desfinancia a polícia, a gente financia assistência social, a gente financia saúde, educação, a gente financia a cultura, né? Então, hoje, o que está acontecendo? A gente está vendo uma substituição, né, da segurança pública, na verdade, assim, da política de direitos pela segurança pública, né? Então, cada vez mais a gente vê aumentar o orçamento da segurança pública em vários estados. Então, no Rio de Janeiro, se não me engano, já é o segundo orçamento, né? Isso não é o primeiro, porque tem Constituição dizendo que X%, né? Porque tem lei dizendo que X% do orçamento tem que ir para a educação. Em São Paulo, a mesma coisa. A segurança só ficou em terceiro lugar. Na verdade, a segurança estava em segundo lugar em 2020. Com a pandemia da Covid-19, teve que ter suplementação orçamentária na saúde, e aí a segurança pública foi para o terceiro lugar, porque senão ela seria segunda em orçamento, né? Então, quando você olha a política, por exemplo, o orçamento para... Quando você olha, por exemplo, o orçamento para assistência a pessoas egressas do sistema prisional, praticamente não tem, né? É muito baixo. Então a gente está falando de ressocialização, mas a gente não pensa em como essa pessoa vai sair da prisão, se ela vai ter emprego, se ela vai ter onde morar, se ela vai ter, né? Então, que ressocialização é essa? Então, pensar em desfinanciar a polícia é uma resposta abolicionista, objetiva, dizendo, mas a gente quer cultura, saúde, educação, moradia, né? Essas são as políticas prioritárias que têm que receber o maior orçamento, né? E hoje em dia a gente vê mais orçamento para comprar viatura, agora a moda é, né, algoritmos, reconhecimento facial, câmeras, né? Tem câmera em todo lugar, né, em São Paulo. E que, na verdade, é uma política que diz que vem para trazer uma segurança, né? Que a tecnologia vai trazer mais precisão, mas, na verdade, é vigilantismo, né? Então, o abolicionismo, quando a gente está falando em sistema de cuidado, para pensar o abolicionismo penal, a gente está pensando isso. Eu acho que isso volta para a pergunta do não ser, né? Porque, assim, para a gente é violência e polícia, porque a gente não é, né? Então, a gente não precisa de saúde, cultura, educação, a gente não precisa de teatro, né? A gente não precisa de sala de cinema, né? Eu sempre lembro do que era o choque das pessoas quando lançou o Céu em São Paulo, né? Então as pessoas falavam assim, a Marta Suplicy é uma dondoca porque ela falava que tem que ter música clássica na escola. Eu falava, mas por que não, né? E por que quando você estuda música clássica, eu até conversava com um amigo meu que trabalha no mundo das artes, visuais e tal, ele falava assim, pô, você entra lá com Mozart, com Beethoven e tal, depois você entra com Coltrane, né? Você entra com Miles Davis, né? Você vai falar de música clássica negra, né? Como dizia Nina Simone e tal, né? E por que não, né? Por que que tem que ter mais recurso para a Guarda Civil Municipal naquele território, em vez de ter mais recurso para criar uma orquestra com jovens, para ter uma sala de teatro, uma sala de cinema dentro daquele território, né? Então, acho que quando perguntam assim, uma resposta objetiva do abolicionismo, eu falo assim, vamos entrar na luta da disputa do orçamento? Essa é uma resposta objetiva do abolicionismo penal, né? E hoje a gente também vê diversos espaços, quando a gente pensa, por exemplo, no movimento de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, né? Elas criam espaços de acolhimento para aquela dor, né? Que elas tiveram que transformar, né? Elas falam muito, né? Transformar o luto em luta, né? Então, elas mesmas se acolhem, elas mesmas mediam conflitos que podem existir, elas mesmas constroem saídas de reparação para aqueles crimes que aconteceram com seus familiares, né? Então, o abolicionismo penal não está longe da nossa vida, né? Muito pelo contrário. Eu acho que o movimento social, cotidianamente, tem construído essas respostas, né? Então, quando, por exemplo, hoje a gente enfrenta a invasão da mineração e das madeireiras, né? Em territórios indígenas e quilombolas, né?
A gente tem dialogado muito pela Iniciativa Negra, a gente tem dialogado muito com essas comunidades, e eles não querem, assim, necessariamente chamar a polícia para os seus territórios, né? Eles querem mediar essa situação de uma outra maneira, porque eles sabem que quando entra a polícia, entra o Estado de uma maneira repressora e que vai ficar e que vai perdurar com consequências muito desestruturantes daqueles modos de vida, né? Mas eles acabam não tendo outra alternativa, porque o Estado só oferece essa alternativa, né? Então, o abolicionismo penal, ele vem esse abolicionismo penal que eu construo, né? Que tem uma perspectiva mesmo revolucionária, transformadora, radical e fundamentalmente antirracista e popular. Ele vai beber dessas experiências já existentes, né? Então, assim, o meu sonho nesse momento, assim, era, sei lá, conseguir uma bolsa para estudar experiências já existentes de abolicionismo pelo mundo, sabe? Eu queria muito. Já tô colocando aqui no podcast para Quem tem agências de financiamento, filantropia, se tiver juízo, financia essa pesquisa. Mas porque eu acho que a gente precisa trazer mesmo à luz essas experiências, né? E não necessariamente precisa ser eu, pode ser outro pesquisador. Utopia, né? Porque parece que não quer, e não é, né? Então, esse exemplo que eu dei para você do desfinanciamento das polícias, né? Que pouco ou não, mas a turma já conseguiu mudar milhões de reais que iriam para a polícia para assistência social no Rio de Janeiro, né? E isso faz uma diferença tremenda na vida de egressos do sistema prisional, né? Ou de sobreviventes do cárcere, como a gente gosta de dizer, na vida de mães, né? De mulheres que precisam de apoio da assistência social, de pessoas em situação de rua, né? Então, a gente está fazendo a disputa no dia a dia, né? Então, venham para o abolicionismo penal. Você também. Vou só abrir uma nota de rodapé, porque você falou do CEL, e para quem não está em São Paulo não vai saber do que a gente está falando. Os CEL são centros de educação unificadas, que foram criadas na gestão da Marta. E tem escola ensino fundamental, escola infantil, piscina, ginásio de esporte, um teatro lindo. Estúdio, e tinham orquestras, né? Não sei como é que tá na atual gestão, qual foi o desmantelamento que os céus sofreram, mas quando abriu foi realmente muito... Nossa, eu lembro do meu primo, transformador, né? Já era velha, né? Quando lançou o Céu. Mas o meu primo e minha irmã eram crianças ainda. E aí o meu primo, ele estudava numa escola particular que tinha no bairro, né? E a minha irmã estudava numa escola pública, tal, e aí teve o primeiro recreio nas férias. Que era outro projeto muito legal. E que podia ir todo mundo, né? Então foi a criançada, que eram os amigos do meu primo, que todo mundo estudava na escola pública, né? Minha irmã, a molecada toda. E ele participou, porque podia qualquer criança participar do recreio nas férias, inclusive de escolas particulares. E aí, quando acabou o recreio nas férias, para fazer esse menino voltar para a escola dele, ele não queria, ele chorava, ele falava, eu quero ir pro céu. Porque ele via minha irmã saindo, tipo, felicíssima, né? Aquele estojo, eles mandaram materiais lindos e tal, com uniforme, assim, felicíssima, indo estudar no céu com alegria. É muito legal, que eu lembro que o Recreio nas Férias é a herança da Irundina, né? Do projeto Férias. Uhum. E convidavam, assim, artistas para ir dar oficinas, e tinha teatro, e tinha muita coisa acontecendo. Não, eles chegavam podres em casa. Primeiro que eles chegavam, assim, podres de ter rolado no chão, brincado, um monte de coisa. Aí era tomar banho, e chegava assim, a criança já chegava com a janta, né? Então eles tomavam banho e literalmente capotavam, eles dormiam, assim, acordavam no dia assim, 7 da manhã, tipo, vamos de novo, né? Tipo, vamos, hoje a gente vai pro cinema, hoje a gente vai tal coisa. Era muito legal, né? Então, você pensar assim, na mudança que isso fez na vida de crianças que estudarão no céu, né? E eu acho que, além disso, a gente tem que, quando a gente vai pensar em educação, em abolicionismo penal, em prevenção também, eu fico pensando na dificuldade que tem de orçamento para pensar políticas para disputar, por exemplo, os jovens, né? Então, hoje, o grande discurso é os jovens são cooptados pelo tráfico, né? E aí você vai lá e oferece uma bolsa de R$ 500. Ou seja, que disputa você está fazendo desse jovem com o tráfico, sendo que a maioria deles mal teve infância, né? Porque os jovens negros não têm direito à infância, né? A gente fala pouco disso. E também não vai ter direito à juventude. E também não vai ter direito à juventude. Muitos já são arrimos de família, eu tenho que ajudar em casa. Às vezes nem foi dito para eles isso, mas você cresce vendo falta na sua casa, vendo ausência, vendo sua mãe se matando de trabalhar, não sei o que. Você fala, eu preciso fazer alguma coisa, né? E R$ 500 dá no mês, gente?
assim, né? Tipo, acho muito legal, bacana ter a intenção, né? Mas assim, o que que sustenta uma família, né? Então, às vezes eu vejo algumas respostas que o Estado dá que eu falo, isso não é para não dar certo, né? Porque, é, né, você vai ver assim, você trabalhar um final de semana na biqueira, você ganha 1.500, né? E você vai ganhar 500 no mês, né? Então, pensar que às vezes a pessoa tem que fazer uma escolha objetiva e direta ali para garantir as suas condições de vida, né? A subsistência da sua família, né? Fazer sua mãe talvez trabalhar um pouco menos, né? Então a gente tem que falar sério quando a gente está falando de disputa da juventude, quando a gente está falando, né? E aí eu penso também numa disputa de juventude que você oferece bolsa para quem está na escola, oferece políticas de ações afirmativas, mas você bota mais armamento para a polícia, reconhecimento facial, drone. Então, eu sempre faço essa pergunta quando eu participo de reuniões de políticas públicas, que eu falo assim, muito legal isso que vocês estão fazendo na educação, nas políticas de juventude, mas o caminho que esse menino desce do ponto de ônibus, andando até a casa dele, pode ser fatal, né? Porque pode ter um policial que não vai perguntar se ele tá voltando da faculdade, não quer nem saber, É o que a gente né? mais E é o vê que a no gente mais noticiário, vê, né? né? Então, Jovens uniformizados levando tiro da polícia. exatamente. Então, é uma política de enxugar gelo, né? E aí, mais do que enxugar gelo, né? Porque enxugar gelo ainda mantém tudo como tá, né? Só enxugando gelo. Acho que é de piorar a questão mesmo, né? De ampliar violência, de ampliar controle, né? Eu ando super contra, assim. Falam de tecnologias na segurança pública, eu já não, entendeu? Não, porque isso é vigilantismo, isso é controle, né? E aí a gente vê inclusive a contradição do Estado de a dificuldade e morosidade para ter câmeras corporais nos policiais, mas a rapidez para instalar câmeras por toda a cidade para fazer reconhecimento facial, né? Então, dinheiro para armazenamento do controle da atuação policial não tem, né? Mas dinheiro para armazenamento de rosto de pessoas, de controle social tem, né? Então a gente precisa se fazer essas perguntas, né? E anticriminal, antipunitivismo. Sim. Isso. Então, antipunitivismo é a ideia de ser contrário à punição, de não entender a punição como uma medida efetiva de solução de conflitos, né, de solução de problemas, né? Então, eu inclusive tenho essa dificuldade no cotidiano da minha vida, assim, literalmente. Então, eu nunca pari, né, mas eu sou uma irmã, né? Eu sempre falo, eu cuido da minha irmã, que já não tá na idade de não ser cuidada, mas ainda é meu bebê, tem 20 anos, já tá na fase pré-vestibular dela. E aí, esses dias a gente conversava com alguém assim, eu falava, é porque ela é jovem, e eu fiquei lembrando de mim também, né? Sabe quando você vai verbalizando e falando, nossa, tô lembrando de mim, né? Ela não faz tal coisa, ela não faz isso, ela não faz aquilo, então eu fiquei pensando, cara, eu também não faço assim, né? E aí essa minha amiga virou e falou assim, tira o celular dela. Deixa ela, se ela não gosta tanto de celular e computador, tira o celular e o computador dela uma semana, você vai ver como mudar rapidinho. E pra mim foi tão surreal aquilo, eu falei, gente, mas não, assim, o que que vai resolver? Ela só vai ficar com raiva de mim, eu vou ficar chorando no quarto escondido, porque, né, quando eu brigo com ela, eu dou aquela choradinha escondido sem ela ver, e não vai resolver nada, assim, né? Então eu falei pra ela, então assim, a gente vai dando resposta punitiva do mínimo, né, até pensar, né, prisão, aprisionamento de pessoas, a gente achar que tem que torturar, né? Então eu fiquei Esses sistemas punitivos, eles estão muito enraizados muito enraizados, e eles na estão nossa ligados, forma, na nossa educação, né? e eles estão ligados à violência, eles estão ligados à vingança, né? Então, muitas vezes estão ligados a justiçamento. Então, as pessoas acham, hoje há uma confusão entre justiça e justiçamento, né? Então, para ter justiça, eu lembro quando aconteceu um crime bárbaro aqui em São Paulo, né? De um cara que estuprou e assassinou uma menina voltando para casa. E o corpo dele foi encontrado morto. O corpo dele, foi encontrado morto. O corpo dele foi encontrado dias depois, né? Enrolado num plástico na avenida, né? E tinha marcas de tortura e tudo mais. E eu lembro os comentários das pessoas, assim, tipo, é isso mesmo, né? Ou quando acontece alguma coisa, falar, deixa quando chegar na cadeia, aí vai ver o que vai acontecer, né? Então, o que motiva as pessoas é a vingança, né? E não formas de justiça, formas de reparação, como essa pessoa não vai cometer um crime como esse de novo, né? Então,
eu acho que o antipunitivismo ele caminha nessa vertente da gente pensar alternativas que de fato solucionem conflitos e não aprofundem conflitos, né? Porque a vingança, ela infelizmente não traz o alívio que a gente acha que vai trazer quando ela acontece, né? Então a gente precisa pensar em processos mais responsáveis para isso. Ju, como que você vislumbra que as novas gerações vão lidar com esses temas? Nossa, gente, eu preparei uma coisa tão grande para esse momento. Porque eu acho que tem tanta coisa. Dá lá Mas eu vou os resumir, tópicos, assim. galera. Agora vocês vão tomar nota do que eu vou falar. Essa parte eu me empolguei. Eu falei. Não, é que eu fico pensando muito. Eu nunca gosto, assim, na verdade, de. Eu fiquei pensando muito porque eu nunca gosto de ficar dando muito assim, faça isso, faça aquilo, né? Porque eu acho que cada geração também, tem coisas que eu aprendo pra caramba com essa geração, né? Que é uma coisa muito positiva que eu acho que eles têm, que é muitos amigos meus reclamam disso, eu acho positivo, que é de colocar limite no espaço de trabalho, sabe? É uma coisa que a minha geração não sabe fazer, entendeu? Eu sempre acho que eu tô devendo, se uma hora eu falo assim, se dá 8 da noite eu não olho mais meu WhatsApp de trabalho, sabe? Eu fico, às vezes dá 11 da noite eu vou lá e olho, sabe? Mas eu acho que já que tá colocado o desafio, né, eu vou dar minhas contribuições, assim. Então, acho que hoje uma das coisas que me preocupa bastante é essa questão da tecnologia e do discurso técnico burocrático, né? Então, de que a tecnologia vai resolver problemas subjetivos, problemas e questões e conflitos absolutamente humanos, né? Então, acho que a gente uma das coisas que eu diria é deixar um pouco isso de lado e pensar mais na reconstrução e na reconfiguração de laços afetivos, presenciais, né, comunitários, né? Então acho que hoje a gente tem uma geração que eu acho que a pandemia também ajudou um pouco nisso, né? Então o fato de ter que ficar em casa, não sair, então é muito computador, muito celular, né? Às vezes acho que até eu também fico muito no celular, eu fico, não, amanhã eu não posso pegar no celular até tal horário, sabe? Então acho que tem essa questão dos laços, né? Eu acho que ter uma, uma preocupação maior com a linguagem, né? Eu acho que as pessoas subestimam demais a linguagem, né? E eu acho que a linguagem ela é muito importante nas disputas de sentidos e futuros que a gente quer, né? Então acho que essa é uma das coisas também que eu sugeriria para as novas gerações, né? Eu sugeriria o abolicionismo penal como saída, mas acho que, brincadeiras à parte, eu acho que eu sugeriria a mediação de conflitos, né? Acho que hoje em dia nós todos estamos muito reativos, né? Muito defensivos, né? Então, tudo que a gente escuta, a gente acha que tem uma má intenção, que já tem um problema, e aí já vira uma coisa que poderia ser resolvida numa conversa, vira um conflito. Uma sociedade conspiratória. É uma sociedade conspiratória, um conflito super difícil de ser solucionado, que às vezes numa conversa, num café, você consegue resolver, né? Mas estou falando desde coisas mais básicas, né, até coisas maiores. Então a gente apostar mais na mediação dos conflitos, apostar mais na reparação, né? E no caminho de reparação, não. Quando eu digo reparação, é pensando na reparação, restauração e na reconciliação, né? Que ela é possível, ela é viável, né? Então, acho que é mudar a chave da política de drogas, né? Acho que a política de drogas hoje, a maneira como o modelo atual, ele é um vetor, é uma ferramenta muito bem sucedida de controle social, de repressão, do genocídio da juventude negra. Então, a gente precisa enfrentar isso. Então, acho que tem uma fala de uma ativista antiproibicionista que ela sempre fala o seguinte: a gente luta por legalização não pelo seu direito de fumar o seu em casa, tranquilo, sem ninguém te encher o saco. A gente luta por legalização porque hoje o modelo atual de guerra às drogas, ele impede que uma parcela gigante da população, um grupo étnico-racial, periférico, tenha direito à vida, né? Então, a gente tem que pensar numa outra política de drogas nesse sentido, né? De cuidado, né? E aí eu queria só finalizar assim com uma outra tarefinha para a nova geração, que é sobre memória, né? Eu acho que é muito importante que a gente valorize a questão da memória. Eu sei que quando eu também já fui jovem, né? Então eu sei que quando a gente é novo, a gente
acha que sabe tudo, a gente quer tudo de maneira imediata, mas eu acho importante a gente não perder essa relação com o que nos possibilitou estar aqui, né? Então, para a gente estar aqui hoje, muitos outros tiveram que estar aqui antes, né? E tiveram que fazer uma luta, e tiveram que pensar estratégias, que a gente pode às vezes não concordar com as estratégias, com as decisões que eles tomaram, mas a gente não tem todo o contexto do porquê que houve aquela decisão, né? E eu acho que só com a memória a gente consegue ter essa noção de onde a gente veio, para construir para onde a gente vai, né? Para construir, para entender que a luta que a gente faz hoje, enquanto movimento social, enquanto ativistas, ela tem raiz, né? E a gente é só um pedacinho dessa caminhada, né? Então a gente tem que contribuir sem desmerecer o que foi construído antes, né? Por mais que a gente possa discordar ou não, né? Mas foi o que possibilitou que a gente estivesse aqui para a gente dar a nossa contribuição para que outras gerações continuem trabalhando por mudanças radicais, né? Então acho que para mim essa questão da memória é muito importante, assim, né? E não é só porque eu tô ficando velha agora, né? Mas para mim eu sempre tive uma relação muito forte com a minha avó, né? Então, com a minha tia-avó, né? Porque a minha avó Romilda faleceu quando eu tinha 1 ano e eu sempre vivi com a minha tia, com a minha avó Valdice, que é quem eu chamo de vó e que é quem mora comigo hoje, inclusive, né? A minha avó, ela participou minha avó é de 37, né? 38. 1938. Então ela participou dessa coisa dos clubes negros, né? Então para minha avó, hoje uma coisa que a gente tem muito forte, né? Que é a questão da estética, a gente reafirmar a nossa estética. A minha avó, ela vem de uma geração que você tinha que tentar se adequar para você poder dar conta do dia a dia, né? Então eu sempre lembro que, para dar um exemplo de coisa que a gente divergia, né? Então eu lembro assim, tô na letras, né? Entrei lá na letras, na USP, Fefeleche, aquela coisa riponga, tal, não sei o quê. Aí um dia de sol eu achei, sou riponga também, né? Vou de Havaiana pra faculdade. E a minha avó me esculhambou, assim, sabe? Ela virou e falou assim: você tá maluca, você não vai de chinelo pra faculdade, você tá louca, não sei o que. Eu falei, mas ó, todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? E a geração de hoje tem tipo assim, não, eu vou, entendeu? Eu vou porque... Só que a gente às vezes perde a noção de que pra gente hoje poder afirmar esse lugar, precisou que a minha avó engolisse muito sapo, entendeu? Que a minha avó passasse muito Enê, que a minha avó colocasse muito sapatos de salto, né? E aquela foi uma estratégia de sobrevivência, né? Então acho que, por isso que eu falo muito da questão da memória, porque eu acho que ela é importante pra gente entender de onde a gente veio e pra onde a gente vai. Assim, parece meio um chavão, né? Mas é muito real, assim, ela é muito importante até pra gente entender o que eles construíram até agora e qual a tarefa que a gente tem, né? Então, eu sinto um pouco a pressão, assim, quando a Sueli Carneiro fala assim, eu tô passando o bastão, tal. Fala, não, segura mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho pra gente. Mas eu entendo o que ela tá dizendo, porque ela tá falando justamente desse fio, né? Então ela fez uma contribuição, preparou e prepara uma geração para que essa geração continue essa luta, né? E a gente precisa ter essa noção até para não perder a estratégia principal, que é construir liberdade, igualdade, e justiça racial, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Eu falo, você quer deixar uma mensagem final, mas acho que não precisa. Você é sempre muito bem-vinda aqui na casa, Sueli. Ai, eu Você adoro, sabe, gente. né? Vocês me convidam, eu fico, ai, meu Deus, que chique. Mas não espera convite, você pode vir à casa. Pode sua. meter o loucão, assim? Pode O vir. que vocês estão fazendo hoje, gente? Não, Acho que eu nem vou trabalhar perguntar, daí, assim. Você pode só vir. Você tem, assim... Eu amo demais. Sempre que vocês... Eu sempre tô aqui, sempre junto, gente. Eu amo demais honra. o trampo que vocês fazem. A Sueli é incrível e a casa é maravilhosa, assim. O timão, assim, sabe? Puta timaço. Sou fã mesmo. Obrigada. Curto todas as postagens. Tem que engajar. Obrigada, de verdade. Muito bom. Obrigada, gente.